Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, conectado ao LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando aqui para darmos prosseguimento ao nosso super projeto pedagógico que visa a sua qualificação. Nós não estamos medindo esforços para que você tenha um grande desempenho no dia do seu exame intelectual da ESA. É isso aí, a nossa gloriosa Escola de Sargento das Armas. Meu amigo, então, já vou pedindo para você deixar o seu joinha. Deixa aí o seu gostei, nunca te pedi nada. Faz esse favor para mim aqui, porque assim nós vamos continuar disponibilizando aulas gratuitas para você que está se preparando, para você que quer estudar focado em História do Brasil e quer ter aulas muito bem fundamentadas, aulas muito bem preparadas. Então, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque aí você recebe sempre as novidades. Toda semana tem vídeo novo com aula potente para maximizar a sua preparação. Então vamos lá, o nosso tema de hoje vai falar sobre o período pombalino, ou seja, nós vamos falar sobre as principais características da administração de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro de Portugal no período entre 1750 e 1777 e adotou uma série de medidas que tiveram repercussões em Portugal e também no Brasil. Então vamos lá, galera, sem perder o pique, com muita disposição, vem comigo. O que vamos fazer hoje, cérebro? O mesmo de sempre, Pink. Estudar muito para conquistar o mundo. Então você que quer conquistar o mundo, a sua grande conquista qual é? A aprovação no concurso da ESA, que é super competitivo, é super concorrido. Mas se você tiver disposição, se você tiver habilidade, se você tiver competência, você vai conseguir. Vamos que vamos. Pessoal, a gente começa falando sobre o Marquês de Pombal. Quem é o Marquês de Pombal, professor? É Sebastião José de Carvalho e Melo, o Conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal. Ele foi ministro plenipotenciário. Nossa, que palavrão difícil, professor. Vamos melhorar? Vamos melhorar? Vamos facilitar para você? Ele foi primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal, no período correspondente ao ano de 1750 ao ano de 1777. Marquês de Pombal é um representante do chamado despotismo esclarecido. O que vem a ser o despotismo esclarecido, professor? São governantes que mesclavam princípios iluministas com práticas, vamos escrever aqui, práticas absolutistas. Então tá aí. Pessoal, déspotas esclarecidos foram governantes europeus, então, que mesclavam princípios iluministas com, por exemplo, incentivo à educação, reforma do sistema educacional, também incentivos na área social, mas continuavam adotando práticas absolutistas, como eu costumo dizer nas minhas aulas. Déspotas esclarecidos eram políticos, eram governantes que acendiam uma vela para Deus e a outra para o demônio, mais ou menos assim, não é mesmo? Esses eram os déspotas esclarecidos, o Marquês de Pombal, o Conde de Aranda, Dom José II, rei da Áustria, Catarina a Grande, rainha da Rússia, todos esses são representantes do chamado despotismo esclarecido. E quando eu falo de despotismo esclarecido em Portugal,
eu estou falando, evidentemente, deste distinto cidadão, o Marquês de Pombal, que adotou uma série de medidas que visavam promover a reforma administrativa e financeira de Portugal. O Marquês de Pombal visava, então, promover reformas administrativas e financeiras no Estado português, tentando diminuir a influência econômica inglesa naquele país. O Marquês de Pombal foi uma figura central, olha só, Marquês de Pombal foi uma figura central na administração portuguesa, figura de destaque no governo português durante o reinado de Dom José I. Vamos ver agora algumas das realizações importantes tomadas pelo Marquês de Pombal. Ele promoveu a modernização da economia portuguesa e a redução da dependência em relação à Inglaterra. Professor, quando é que começa essa dependência de Portugal em relação à Inglaterra? Essa dependência tem início a partir da restauração portuguesa, que aconteceu em 1640, ao final da União Ibérica. Se você não sabe o que foi a União Ibérica, clica aqui que você vai ser redirecionado para uma aula sobre a União Ibérica. Uma aula tudo de bom, para você saber as principais características, tá legal? Não dá para a gente explicar agora nessa aula. Só posso dizer para você que a dependência inglesa, a dependência portuguesa em relação à Inglaterra começa com a restauração e os acordos econômicos que foram firmados, com destaque para o ano de 1703, quando foi firmado um tratado de comércio entre essas duas nações europeias, o famoso Tratado de Methuen, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, pelo qual Portugal vendia vinho para a Inglaterra e comprava dos ingleses tecidos. Este tratado foi extremamente prejudicial para a economia inglesa, aliás, para a economia portuguesa, porque para a economia inglesa foi maravilha, foi tudo de bom, foi show de bola, porque os ingleses conseguiram muitos lucros advindos desse malfadado tratado. Não é à toa que Portugal pagou boa parte dessas dívidas com o ouro extraído do Brasil. Por isso aquela frase que eu mencionei na aula sobre tratados. O ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. É isso aí, pessoal. O Marquês de Pombal tenta reduzir esta dependência da economia lusitana em relação à Inglaterra. E, ao mesmo tempo, ele promove uma política de aumento da arrecadação de impostos. Aí pisou no meu calinho, cara. Aí pisou no meu joanete. Tá de brincadeira. Aumentou o arroxo colonial, pessoal, adotando medidas de protecionismo e também elevando a tributação sobre a América Portuguesa. Como é que se verificou esse protecionismo pombalino, professor? Se verificou basicamente através do reforço do monopólio, através da criação das chamadas companhias de comércio. Companhias de comércio criadas pelo Marquês de Pombal. E arroxo colonial, o que é isso? Elevação da cobrança de impostos, no momento em que a economia mineradora já apresentava visíveis sinais de esgotamento. A extração de ouro, de aluvião, já estava, declinando. Só que o ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, falava, não, isso aí é obra e graça do contrabando. A galera está sonegando. Então, nós temos que aumentar a fiscalização. Então, ele vai estabelecer a cobrança de uma meta, né?
que passa a ser 100 arrobas anuais de ouro. A cobrança, então, estabelece uma meta que era 100 arrobas anuais. Se essa meta não fosse atingida, então seria cobrada a chamada derrama, que seria a cobrança dos impostos atrasados, onde todo mundo tinha que contribuir. No governo de Marquês de Pombal, nós temos também a consolidação das fronteiras coloniais mediante a assinatura dos tratados. Você lembra aí dos tratados importantes que a gente falou na aula passada. Tratado de Madrid, que é um pouquinho antes da posse do Marquês de Pombal, depois o Tratado de Santo Ildefonso, que também é dessa época. Então, a consolidação das fronteiras coloniais ocorre no governo do Marquês de Pombal, assim como a reconstrução da cidade de Lisboa. Lisboa foi arrasada, foi destruída no dia 1º de novembro de 1755. Me lembro muito bem como se fosse ontem. Um terrível terremoto acompanhado de maremoto, não é? Então podemos dizer que é terremoto acompanhado de tsunami, que varreu a cidade de Lisboa, destruiu a cidade de Lisboa, consumindo milhares de vidas. Inclusive, houve depois incêndios, saques, a cidade virou um caos. Quem vai promover o processo de reconstrução da cidade de Lisboa, que havia sido destruída por um terrível terremoto, foi o Marquês de Pombal. E adivinha de onde vêm os recursos necessários para a reconstrução da capital portuguesa? Ganha um doce quem responder corretamente. Responde aí, diga-me tudo, não me esconda nada. Exatamente, os recursos vêm do Brasil, a cobrança de impostos nas mais variadas regiões brasileiras. Aliás, essa era uma prática portuguesa. Quando o rei fazia aniversário, o rei ou a rainha, ou nascia um príncipe, né? Aumenta a arrecadação de impostos para pagar a Portugal. Que legal, né? Destruiu a cidade de Lisboa, aumenta impostos no Brasil para reconstruir a capital portuguesa. Claro que isso gerava muita insatisfação por parte de setores da sociedade brasileira. Não é à toa que, após este período, tivemos a ocorrência de movimentos separatistas no Brasil. A gente ainda fala na próxima aula, eu prometo, pode me cobrar, que na próxima aula eu vou falar sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana de 1817. Mas fica tranquilo, por enquanto, nós estamos concentrando as nossas atenções no chamado período pombalino. Estamos estudando as reformas pombalinas, que é assunto fundamental, que costuma aparecer na sua prova. Então, vamos voltar para a nossa concentração. Aí, olha, reformas pombalinas. Olha só, as reformas pombalinas implementadas em Portugal visavam promover um equilíbrio, não é? Um equilíbrio na balança de pagamentos portugueses. Quer dizer o que isso aí, professor? Significa que as reformas do Marquês de Pombal visavam garantir um equilíbrio na balança comercial portuguesa. Outra medida importante aqui de Pombal, estabelecimento da educação laica, ou seja, a educação era retirada das mãos da Igreja Católica e passava a ser controlada pelo Estado português. Não é à toa que em 1759, vamos repetir essa data que é importante, 1759, ocorre a expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses. Olha só, o Marquês de Pombal mandou os jesuítas vazarem dos territórios portugueses, alegando que a Companhia de Jesus era um verdadeiro Estado dentro do Estado português. Pombal ainda promoveu
a reorganização do Exército e da Marinha Portuguesa, além de conceder incentivos às manufaturas portuguesas e um incentivo também na prática agrícola, com a reestruturação da atividade em Portugal. As medidas pombalinas também alcançaram o Brasil. Olha aí, as medidas tomadas, as reformas tomadas pelo Marquês de Pombal não ficaram restritas a Portugal, também voltaram-se para o Brasil. Quando, em 1759, Pombal determinou a extinção das capitanias hereditárias. Nesse momento histórico, já entrando na segunda metade do século XVIII, a maioria das capitanias eram reais, mas ainda haviam algumas hereditárias. Pois bem, Pombal extinguiu todas as capitanias hereditárias. Permaneceram apenas as capitanias reais. Temos a unificação dos estados do Maranhão e do Brasil. Então, olha só, o Brasil, que estava organizado em dois estados, a América Portuguesa, que à época apresentava os estados do Maranhão, com capital em São Luís, depois em Belém do Pará, e o estado do Brasil, com capital em Salvador, foram unificados, ficando um só estado, Brasil. E no ano de 1763, atenção, ano de 1763, temos a transferência da capital. A capital deixa de ser Salvador e passa a ser, a partir de então, o Rio de Janeiro, por ordem do Marquês de Pombal. Por que razão que vai acontecer isso, professor? Por conta da transferência do eixo econômico para o Centro-Sul em decorrência da mineração. A região mais importante do ponto de vista econômico era a região Centro-Sul. Então, para ficar mais próximo, para fiscalizar a extração e a saída desses metais preciosos de Minas Gerais, é que o primeiro-ministro de Portugal resolveu colocar o Rio de Janeiro como a nova capital do Brasil a partir de 1763. Pombal também decretou a lei que proibia a escravização dos povos indígenas no Brasil, assim como também decretou o banimento da língua geral, Nhengatu, que era uma mescla do português com o tupi. Então, essa língua geral, que era basicamente a língua mais falada no Brasil naquele momento histórico. Acontece, então, a imposição da língua portuguesa como língua oficial do Brasil, banimento da língua tupi e, para variar um pouquinho, né, aumento dos impostos sobre a mineração. Aquele lance que eu falei para vocês agora há pouco, porque a extração de ouro no Brasil já estava em declínio, mas o Marquês de Pombal acreditava que era sonegação, que a galera estava escondendo ouro nos bolsos. Então, vamos arrochar mais ainda, vamos apertar para sair mais o sumo, né? Vamos cobrar mais impostos. Então, arroxo fiscal, aumento dos impostos sobre a mineração e a criação de novas companhias de comércio, a exemplo da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Duas companhias criadas aí pelo Marquês de Pombal. Vamos repetir? Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Além da diversificação econômica, no incentivo na produção de cana-de-açúcar e algodão. Diversificação econômica na América Portuguesa. O Rio de Janeiro passou então a ser a capital do Brasil a partir de 1763. Medida tomada pelo Marquês de Pombal,
estabelece então o Rio de Janeiro como nova capital. É um deslocamento administrativo. Salvador deixa de ser a capital, o Rio de Janeiro continua lindo, passa a ser a nova capital do Brasil, por conta do fato de que o eixo econômico estava centrado na mineração, ou seja, estava na região centro-sul do Brasil. Então, por essa razão, visando aumentar o domínio português sobre a administração colonial, o Marquês de Pombal muda a capital para o Rio de Janeiro, num período de consolidação da expansão territorial, ou seja, da formação das fronteiras da América Portuguesa, do Brasil, zil. Maravilha. Marquês de Pombal ficou à frente do governo português durante todo o reinado de Dom José I de Portugal, ou seja, de 1750 até 1777. Com a morte de Dom José de Portugal, assumiu o governo sua filha. Quem que era a filha de Dom José? Dona Maria I, ora bolas. Dona Maria I, também conhecida como a Louca. Dona Maria, a Louca de Portugal. O seu governo, que acontece entre os anos de 1777 e 1816, é conhecida como a Viradeira. A Viradeira. Por que razão a Viradeira, professor? Porque ocorre durante este período uma gradativa anulação da política pombalina. Aquelas medidas que haviam sido tomadas ao longo da gestão do Marquês de Pombal são gradativamente substituídas por uma mais conservadora. Há uma queda do controle estatal na economia e também ocorre uma maior influência da igreja. Afinal, a nossa boa e velha Dona Maria era muito religiosa, muito católica, muito carola. Então, há um aumento da influência da Igreja Católica. Lembra que o Marquês de Pombal tinha brigado com a Igreja Católica, tornou a educação laica em Portugal, reformou a Universidade de Coimbra, expulsou os jesuítas, né? Tá lembrado? Dona Maria, católica, apostólica romana. Dona Maria vai restabelecer a influência da Igreja na política em Portugal e a influência da nobreza também, lá em terras lusitanas. Ela extingue as companhias de comércio que haviam sido criadas pelo Marquês de Pombal e vai decretar no ano de 1785 o alvará proibitório. O que é esse alvará proibitório, professor? Dona Maria I, rainha de Portugal, promove então a proibição do estabelecimento de manufaturas têxteis aqui no Brasil. O Brasil não poderia concorrer com a produção metropolitana. Só poderia produzir manufaturados que não concorressem com Portugal. Por isso que nós temos a proibição da instalação das manufaturas aqui no Brasil, no ano de 1785. Agora sim, pessoal, vamos conferir algumas questões padrão ESA para a gente consolidar a nossa aprendizagem. O responsável pela transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 foi... Alternativa A, Dom João VI. Alternativa B, Dom Pedro I. Alternativa C, Marquês de Pombal. Alternativa D, Dom Manuel. Ou alternativa E, Visconde de Barbacena. Essa aí é tão fácil que até eu sei, pessoal. Quem autorizou a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763 foi o primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal. Resposta correta está aí na letra C. De casa. Próxima questão. A mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro
foi motivado pelos seguintes fatores. Letra A, invasão holandesa à Bahia e Pernambuco. Letra B, exploração do ouro no Centro-Sul e a necessidade de se aproximar... Aliás, deixa eu reformular a frase aqui. Exploração do ouro no Centro-Sul e a necessidade de se aprimorar a defesa contra as pretensões expansionistas estrangeiras? Beleza, você tem a fase aí do deslocamento do eixo econômico para o Centro-Sul, por conta da mineração, visando o maior controle na extração de ouro e na exportação dessas divisas que iam para Portugal. Então, a capital passa a ser o Rio de Janeiro em 1763, num decreto assinado pelo Marquês de Pombal. A alternativa correta, a letra B, de bola. Muito bem, mais uma aí, ó. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, modificou o ensino e a educação na colônia através de um ou uma... Pessoal, os jesuítas eram responsáveis pela educação também. Os jesuítas trabalhavam na catequese indígena, os jesuítas tinham propriedades no Brasil, onde destacavam-se a extração das drogas do sertão, na Amazônia, e a criação de gado, lá em 7 povos das Missões. Mas os jesuítas também estabeleceram vários colégios. Você até se lembra que eu falei nas aulas anteriores que um padre jesuíta chamado José de Anchieta fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga, a atual cidade de São Paulo, a mais importante cidade do Brasil. Então, os padres jesuítas atuaram também na educação, eles monopolizavam o ensino na colônia. Quando foram expulsos do Brasil, quando o Marquês de Pombal ordenou que os jesuítas vazassem, quando o Marquês de Pombal deu um bico na bunda dos jesuítas, o que aconteceu? Teve que ser feita uma reforma educacional no Brasil. Criou-se, inclusive, o imposto literário para manutenção da educação, mais uma cobrança de imposto para que o Estado conseguisse manter a educação na colônia. Educação básica, vamos dizer assim, né, pessoal? Porque o ensino superior era proibido. Quem quisesse estudar, fazer um curso superior, virar um advogado, médico, engenheiro, tinha que ir para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Beleza? Então, você atrai tudo o que você fala. Então, aprovação, 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 aprovação. Mas faça por onde também, tá? Continue estudando com dedicação aqui no Mestres da História. E não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal para a gente bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Clique like.